Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos falar um pouquinho sobre a Mero Mero no Mi. A usuária mais conhecida da Mero Mero no Mi é a Boa Hancock, a imperatriz das piratas cuja e este Chichibukai, Boa Hancock, tem os poderes da fruta paramércia Mero Mero no Mi. A tradução de Mero Mero no Mi é fruta do encanto, não fruta da paixão, como a gente imaginava, mas fruta do encanto. A imperatriz Boa Hancock tem os poderes da Mero Mero no Mi e consegue fazer a petrificação de qualquer alvo, desde que esse tenha pensamentos luxuosos ou desejos sobre a Boa Hancock. Ela também consegue fazer o ataque Slave Arrow, que é literalmente criar flechas que petrificam seus alvos que tenham pensamentos luxuriosos sobre ela, além de conseguir usar partes do seu corpo transformado em pedra como forma de combate. Então, a Mero Mero no Mi permite que ela transforme em pedra qualquer pessoa que tenha pensamentos luxuriosos ou desejosos sobre ela, né? Atração física mesmo, atração sexual que se fala. Isso aí você tem que guardar na memória. Toda e qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que sinta atração sexual ou pensamento luxurioso sobre a Boa Hancock, acaba virando pedra com o efeito da Mero Mero. E aí, você pode ver que vários marinheiros viraram pedra e o vice-almirante Momonga não. Mas será que ele não teve pensamentos luxuriosos? Na verdade, teve. O que ele fez foi perfurar a própria mão com uma adaga para que a dor superasse o pensamento luxurioso dele. Assim, ele foi imune ao raio da Mero Mero no Mi quando passou por ele. Um detalhe é que quem vira pedra com a Mero Mero no Mi só pode, né, voltar à forma humana se o usuário da Mero Mero no Mi permitir. Ou seja, se ele não quiser que você volte da forma de pedra, você fica sendo pedra eternamente. A Mero Mero no Mi também pode ser usada em combate direto, com a própria Boa Hancock transformando partes do seu corpo em pedra ou fazendo com que seu corpo, ao atingir o alvo se torne pedra parcialmente, como você pode ver aí na imagem, fazendo assim com que ela tivesse um uso também em combate direto. A técnica Slave Arrow permite que a Boa Hancock crie um coração e, através desse coração, ela dispare flechas. E essas flechas, ao atingir um alvo, o alvo se torna pedra na parte atingida. Vamos supor, você atingiu sua perna se torna pedra e vai crescendo até você virar uma estátua por completo. Mas, de novo, precisa que você tenha pensamentos luxuriosos sobre a Boa Hancock. Sem esses pensamentos luxuriosos, você não vira pedra. Você não é afetado pela Mero Mero no Mi. No arco de Amazon Lily, o Luffy invadiu o castelo procurando carne. E ele acabou tropeçando com a Boa Hancock nua durante um banho ali, ou uma troca de roupa. Ela claramente usou a Mero Mero no Mi nele. Só que, para surpresa dela, ele não foi afetado. Porque mesmo vendo ela nua, a única coisa que ele queria era carne. Ele queria comer mesmo carne. Então ele não foi afetado, porque ele não tinha desejo por ela. E isso fez ela achar ele um homem interessante. Mas é importante ressaltar que nessa cena o Luffy deixa claro que quem não tem desejo, né, desejo sexual mesmo, pela Boa Hancock, não é afetado pela fruta dela. A fruta do encanto só afeta as pessoas que têm desejos sexuais ou pensamentos libidinosos com o seu usuário. As fraquezas da Mero Mero no Mi são padrão de qualquer Akuma no Mi. Primeiramente, água do mar. O usuário não pode nadar, né? Segundamente, pedra de Kairosaki, ou pedra do mar. Deixa o usuário sem poderes e tudo mais. E no caso da Mero Mero no Mi, nesse caso específico, o usuário precisa causar desejo ou atração sexual, senão o poder não funciona. Mas como a Boa Hancock é atraente fisicamente, isso ajuda, né? A verdade, quando o Barba Negra, com essa carranca aí, com essa cara amassada, com essa lataria prejudicada, atacou a Amazon Lily na intenção de ter a Mero Mero no Mi, você deve ter pensado a mesma coisa que eu. Ele tá louco? Porque o funcionamento da Mero Mero no Mi funciona bem porque a usuária é bonita. Se a Boa Hancock fosse feia, o usuário, né, sendo feio, não funcionaria, porque é a fruta do encanto e tudo mais. Tarará, tararê. E com essa carranca aí, ele não encanta ninguém. Então ele tá louco. Todo mundo pensou isso, vai. Todo mundo que viu ele atacando o Amazon Wave, embora o meu Raid tivesse salvado ela ali, todo mundo que viu ele atacando o Amazon Wave entendeu o seguinte: se ele conseguisse
a Mero Mero no Mi não faria efeito nenhum, porque olha a carranca do camarada, não dá. Olha a carranca desse cara, não dá. Ele é feio. E por ele ser feio, a Mero Mero no Mi, fruta do encanto, não funcionaria. Só que aí veio o arco ali do Vegapunk, né? E o arco de Vegapunk trouxe pra gente alguns questionamentos. No arco atual de Egghead, nós fomos apresentados ao Dr. Vegapunk, o maior cientista de One Piece, e fomos apresentados também aos Serafins. Essa, nesse caso, é a S-Snake, a Serafim baseada no DNA de Boa Hancock, e que também tem os poderes da Mero Mero no Mi. Mas a Mero Mero no Mi dela funciona diferente. Você notou que a S-Snake é uma criança, certo? Então, como é que a fruta funcionaria nela? Não dava para funcionar da mesma maneira que funciona na Boa Hancock. Não é por atração sexual, não pode ser. Então, como é que funcionaria? Aí é que tá. Tem uma resposta. A gente já viu o conceito de frutas artificiais lá no Condor Flamingo e o Kaido. Só que essa aqui é uma fruta artificial feita pelo Vegapunk, o cara mais inteligente de One Piece. Então é claro que a fruta artificial dele não deu defeito. A Mero Mero no Mi da S-Snake funciona perfeitamente, dando a ela as mesmas capacidades que a Mero Mero no Mi original. Ou seja, petrificação, Slave Arrow, tudo que eu falei que a Boa Hancock é capaz de fazer, a S-Snake também é. Mas eu falei que a S-Snake não pode ativar o poder dela através de atração sexual, porque ela é uma criança, não faria nem sentido. Então, qual que é o poder de ativação dela? O poder de ativação da S-Snake é um pouco mais prático e diferente. Porque, olha para a carinha dela. Dá uma olhadinha para essa carinha. Ela é fofa, não é? É isso aí. O poder dela é a fofura. É o encanto infantil. A fofura, o gracejo. Ela não é ativada por atração sexual, ela é ativada por fofura. Sabe quando você acha uma criança fofinha? Pois é, se você achar ela fofinha, ela pode te petrificar. Funciona da mesma forma que a Mero Mero no Mi original, só que com um porém. Você não precisa sentir atração pela S-Snake, basta você achar ela fofa. Basicamente, os efeitos da Mero Mero no Mi artificial usada pela S-Snake são os mesmos da Mero Mero no Mi verdadeira. E se você achar ela fofa, nossa, que gracinha de criança, o resultado é esse aí, ó, pedra. Ela simplesmente se transforma em pedra. Nossa, ela é muito fofinha, pedra. Nossa, que criança lindinha, pedra. Entendeu? Não precisa ter atração sexual por ela, basta achar ela fofa. Tá? Muita gente ficou preocupado, nossa, mas é uma criança que você... Não, não se ativa com a atração sexual, pode ficar despreocupado. Se ativa pela fofura. Você acha a criança fofa e pedra. Nossa, que criança lindinha, pedra. Porque realmente ela tem uma aparência desenhada, um design para ser fofinho mesmo, mas é de propósito. Porque através desse design fofo é que ela consegue ativar o poder dela. Que a Mero Mero no Mi dela é ativada assim. Ela tem as mesmas vulnerabilidades de uma Akuma no Mi, ou seja, Kaiosaki, água do mar, e se alguém não achava fofa, né? Se alguém não achava fofa, não tiver aquele, nossa, que criança fofinha, a Mero Mero no Mi dela também não funciona. E para surpresa geral de ninguém, ela também tem uma atraçãozinha pelo Luffy e o poder dela não funciona no Luffy. Ela também acha o Luffy um cavaleiro de armadura, alguma coisa assim. O que não faz muito sentido, visto que é uma criança, mas vamos passar um paninho, né? É One Piece. Esse cara aí, o Dr. Vegapunk, é o maior gênio de One Piece. Então a gente não sabe se a ativação diferente da Mero Mero no Mi artificial é culpa do Vegapunk, né? Que alterou ali a fruta artificial para ser ativada de forma diferente, porque ele usou o sangue da Boa Hancock como matéria-prima, mas ele deu uma alterada. Pode ser que ele tenha dado uma alterada com a genialidade dele. Mas, porque ele até mesclou o DNA de outras espécies, enfim, a gente vai fazer os vídeos do Serafim em outra ocasião. Mas o fato é que a gente não sabe se a ativação da Mero Mero no Mi artificial ser por fofura é culpa desse cara, pela inteligência dele, ou se pode ser plausível que a Mero Mero no Mi se ative de outra maneira. Espera aí que a gente vai entrar no campo da teoria agora. Eu já vou explicar. Até um determinado ponto, a gente achou que a Mero Mero no Mi fosse a fruta do desejo e que a Boa Hancock era a usuária perfeita por ser muito linda
e sem o potencial dela de ser muito linda, não funcionaria. Ou seja, essa atitude do pirata Barba Negra passou como idiotice. Só que quando a gente foi para Egghead, que é o arco onde a S-Snake é apresentada, a gente viu que a S-Snake usa o encanto infantil, ou seja, continua sendo a fruta do encanto, só que no caso ela usa a fofura. Aí entra uma teoria, e eu vou compartilhar essa teoria com vocês. Suponhamos que a Mero Mero no Mi, em algum ponto da história, não se torne a fruta do encanto, mas sim a fruta do sentimento, ou pelo seu despertar, ou por qualquer outra coisa. Porque se o nosso amigo Vegapunk conseguiu transformar o encanto de desejo sexual em encanto infantil, em fofura, quer dizer que esse poder latente existe na Mero Mero no Mi. E talvez durante o despertar dela, ela seja a fruta do sentimento. E aí faria muito mais sentido essa atitude do Barba Negra. Por que, João, faria sentido? Porque, basicamente, usando o encanto de fofura, o Barba Negra não poderia usar porque ele não é fofo. Usando o encanto de desejo sexual, muito menos, porque ele tem uma carranca muito feia. Mas e se fosse por sentimento? O Barba Negra desperta sentimentos. O Barba Negra desperta ódio, o Barba Negra desperta repulsa, o Barba Negra desperta raiva. Se ele pudesse usar sentimentos na despertar, ele poderia, sim, o cara ficou com raiva de mim, mero, mero, pum, virou pedra. O cara me odeia, mero, mero, virou pedra. O cara tem repulsa de mim, sente nojo de mim, mero, mero, virou pedra. Entendeu? Se o despertar fosse baseado em sentimentos, tipo qualquer sentimento, aí sim, nós teríamos uma fruta muito poderosa. E faria sentido essa atitude do Barba Negra. Talvez ele saiba desse potencial escondido da Mero Mero no Mi e a gente não sabia. O Dr. Vegapunk nos mostrou a possibilidade de usar essa fruta de outra maneira, né? A fruta do encanto virou fruta do encanto também de fofura, não encanto de desejo sexual e sim de fofura, nas mãos da S-Snake, criação dele. E sim, ele manipulou o genoma da fruta de certa forma, né? Mas e se o despertar dela já tivesse essa habilidade, se fosse uma habilidade latente da Mero Mero no Mi, e fosse uma habilidade que o próprio Vegapunk deu uma destrinchada com a inteligência dele? E se o Barba Negra já soubesse dessa informação, quando ela despertar, ela vai me dar a habilidade de manipular sentimentos, qualquer sentimento. Porque se ele soubesse disso, a atitude dele lá na Ilha Escuja faz muito sentido. Porque ele pode usar outros tipos de sentimento, não o encanto e não o desejo. Tipo assim, não a fofura e não o desejo, porque ele não é fofo e muito menos bonito. Só que ele poderia sim usar outros sentimentos. Enfim, é uma teoria que, graças ao uso da S-Snake, criada pelo Dr. Vegapunk, gerou aqui na minha cabeça que se eu estiver ficando maluco, você comenta aí, tá bom? E se você já tiver ouvido falar dessa teoria em algum lugar, você também comenta aí. É porque essa ideia explodiu minha cabeça. Então eu resolvi fazer um vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Conto com vocês.